Irmãos, além de agradecermos pelos dízimos e ofertas, nós queremos também orar e clamar ao nosso Deus pelo nosso país, pela nossa nação, pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro. Queria convidar a igreja a se colocar de pé para nós juntos elevarmos esse clamor, essa oração ao nosso Deus pela nossa nação que tanto necessita. Jesus, nosso Deus querido, nós somos imensamente gratos mesmo por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas provisões, pelos milagres. Deus, está aqui a sua igreja aqui à frente, entregando o dízimo e oferta, as suas primícias. Deus, como prova do nosso amor pelo Senhor, como prova da nossa gratidão, não para fazer uma barganha, para simplesmente dizer, está aqui, nós não dependemos do que nós temos, nós dependemos do Senhor. Pai, nós queremos entregar o que de melhor nós temos para o Senhor. Deus, aceita essas ofertas, Pai, que elas cheguem até o Senhor como um aroma suave, um sacrifício agradável e verdadeiro ao Senhor. Deus, esse é o nosso desejo. Obrigado, porque nada tem faltado a essa igreja. O Senhor tem suprido, Deus, tem dado abundantemente mais, para que possamos também sermos generosos com os outros, com aqueles que necessitam, com os missionários, com os pastores. Nos ajude, Pai, a sermos zelosos, a sermos cuidadosos com a gestão desses recursos, Pai, para honrarmos ao Senhor em tudo. E Deus, estamos firmes nas promessas do Senhor, crendo, Deus, que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Então vem, Pai, supra essa igreja, supra esses irmãos que estão aqui na frente, os que estão assentados. Deus, não deixe nada faltar e nos ensine a estarmos felizes, contentes, Pai, com toda a situação, seja na fartura, seja quando temos pouco, Pai, seja na dor, seja na saúde. Nos ajude, Pai, queremos aprender a vivermos felizes em toda e qualquer circunstância, e colocamos diante do Senhor agora, como igreja aqui reunida, Pai, o nosso país nas Tuas mãos. Queremos clamar pelo nosso país, Pai, pelo Brasil, pelo nosso estado, pela nossa cidade, pelo nosso bairro. Deus, tenha misericórdia de nós. Pai, nós queremos clamar mesmo agora ao Senhor pela nossa nação, Pai. Nos humilharmos, Senhor, para que o Senhor cresça, Deus, e para que o Senhor venha e traga um renovo, Pai. Salve, sare essa terra, Deus. Deus, que o Evangelho inunde essa nação, Pai. Que o temor do Senhor venha, Pai, ser o princípio da sabedoria no coração de todos os governantes e políticos, Pai. Nos ajude a, nas pequenas coisas, Pai, nas nossas esferas de atuação, nós vivermos o Evangelho verdadeiro, Pai. Esse reino inabalável com justiça, honestidade, misericórdia e graça. Em nome de Jesus, é grato que oramos, Pai. Amém, amém. Pode sentar, querida igreja. Amém, meus irmãos. Vou convidar aqui a Vívia. Vem cá, Vívia. Vívia Miranda, essa jovem, filha de nossa igreja. Vem aqui, Vívia. Pode vir aqui. Ela está nos deixando por um período de tempo. Ela está indo para a Rússia, fazer medicina na Rússia. Então nós vamos orar por ela. Assim como o Vitor Valério, Vive é uma filha mesmo da nossa igreja. Vitor está na Europa também, estudando. Então nós vamos orar por eles, orar especificamente por ela, para que Deus a abençoe, use a vida dela poderosamente. Ela vai voltar só uma vez por ano, Vivi? Uma vez por ano. O coração da mãe aperta, né? Mas nós vamos orar. Nós entendemos que esse é um momento de comissionamento, de enviar, sabe, de lançar. Então vamos orar para que Deus abençoe, para que Deus use a vida da Vivian poderosamente, poderosamente mesmo nesses dias. Vou convidar aqui a Ilana. Vem cá, Ilana, orar pela vida da Vivian. Serviram juntas aqui tantos anos, tá? Convidar aqui. Vamos orar, vamos ficar de pé, vamos impor as mãos. Abençoe, rogue sobre a Vivian a graça e a paz do Senhor. Deus, muito obrigada, Senhor, por esse momento de estarmos aqui reunidos, Pai. Muito obrigada por o Senhor ter estado com essa igreja, Deus. O Senhor tem abençoado essa igreja, Deus. Muito obrigada. Pai, agora nós vemos aqui te pedir pela vida da Vivian, Deus, que o Senhor venha estar, sim, abençoando ela, Pai, abençoando a sua ida, Pai, e a sua estadia lá na Rússia, Deus. Que o Senhor venha estar a usando, Deus, para estar levando a sua palavra para os outros, Pai. E que o Senhor venha estar fortalecendo, Pai, a fé dela. Que o Senhor venha estar com ela, Pai, tanto nas dificuldades, quanto nas alegrias, quanto em todo o processo dela que estará lá. Deus, muito obrigada, Senhor,
por essa oportunidade que ela está tendo. Nós sabemos que foi o Senhor que a conduziu, foi o Senhor que a deu a oportunidade de estar fazendo medicina na Rússia. Deus, muito obrigada, Pai. Que o Senhor venha estar com a sua filha, que o Senhor venha estar usando ela, Pai, que o Senhor venha estar colocando pessoas, Pai, ao lado dela na Rússia, para que ela venha estar assim, junto, Pai, com outras pessoas que também creem em Ti, louvando ao Senhor e adorando ao Senhor lá na Rússia, Deus. Use a sua filha, Pai, cuide dela, proteja, Deus, e que ela venha sempre estar firmada na Tua palavra, buscando a Ti, Pai, diariamente, Pai. Abençoe a Deus e esteja aqui com a família dela, com os amigos, Pai, que vão estar assim sentindo falta, Deus, mas sabendo que o Senhor está com ela, que o Senhor está protegendo, está guiando ela lá, Deus. Muito obrigada, Deus, pela vida dela. Abençoe a todos, é o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus, amém. Amém, Deus abençoe, tá? Poderoso. Podem sentar, queridos. Eu quero pedir que você preste atenção nesse vídeo. Nós estamos, daqui a pouco, entrando num movimento, nosso maior movimento evangelístico da nossa igreja. Então, gostaria que você prestasse atenção, rapidamente, nesse vídeo. Queridos da Pipicopa, que oportunidade! Nós teremos de 16 a 21 de setembro, um tempo especial para a gente convidar os nossos amigos, aqueles que estão perto da gente, sejam nossos clientes, aqueles que prestam serviço para a gente, nossos vizinhos, chamar para um tempo especial com a gente, um tempo de festa, de celebração nas nossas células, um tempo em que a gente quer de uma maneira muito especial compartilhar aquilo que a gente tem vivido dentro das células. Então aproveita a oportunidade, convida um amigo para nesse dia especial da sua célula conhecer o nosso maior amigo junto com a gente, que é Jesus. Eu conheci o João através de um relacionamento. Eu conheci o João de cliente. Ele era meu cliente, comprava sempre comigo. Um determinado dia ele veio e me convidou para participar de um dia do amigo. A gente conversou mais vezes aqui, resolvemos ir participar desse dia do amigo, para conhecer. Gostamos muito, foi muito gratificante conhecer pessoas lá dentro desse dia do amigo. Aí chegando lá, a gente descobriu que era uma célula, um encontro de pessoas que a gente fazia oração, a gente conhecia mais a Bíblia e a gente fazia amizades de verdade, fazia amigos que são mais chegados do que irmão e melhor. Aí a semana começava melhor. A gente dividia as tristezas, as alegrias, dividimos o nosso e oramos um pelo outro, isso é muito importante. 2 anos que a gente frequenta a célula. E já vai fazer 2 anos que a gente não consegue viver sem a célula. E toda segunda-feira é o nosso dia para encontrar todos os nossos amigos e compartilhar as coisas boas, as coisas ruins, conhecer mais a Jesus. O que me fez aceitar o convite, como o João fez, foi a forma que ele transmitiu o convite, de uma forma muito agradável e dando uma certa curiosidade para saber como seria esse encontro, né? O dia do amigo é importante porque é uma confraternização. A gente conhece outras pessoas que querem também dividir o conhecimento, aprender e dividir esse conhecimento. Nós queremos levar as pessoas que a gente gosta, que é do nosso convívio, que eu acho que merecem conhecer essa coisa boa que a gente tem. A gente quer dividir isso com essas pessoas, do nosso convívio, nossos clientes também, outros clientes que não conhecem, a gente quer trazer e acho importante isso. Vem pro dia do amigo! Para ele, olha para você. Queridos da Pipicopa, de 16 a 21 de setembro, nós estaremos na Semana do Amigo. Eu gostaria de... Já esqueci. Vem pro dia do amigo. Vem pro dia do amigo. Vem pro dia do amigo. Vem.
Gente, isso é para mostrar que, olha, quando você receber o videozinho, olhe, porque dá um trabalho danado. Mesmo que seja 30 segundos, 1 minuto. Então, nós teremos agora um momento de oração. Nós teremos um momento de oração por essa semana. Então, próxima semana, do dia 16 até o dia 21, nosso maior movimento evangelístico, todas as células, todos os líderes envolvidos para convidar, trazer pessoas. Você viu aí no seu banco esse marcador. O que é esse marcador? É um caminho, é uma direção para você se lançar nisso, no alcance, no evangelismo. Então, você vai dar esse primeiro passo, que é o quê? Estabelecer uma data, um período de oração, de jejum, 5 dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias, não importa, mas um momento de jejum, oração, para que Deus te direcione para 5 pessoas, te mostre 5 pessoas no seu convívio que não conheçam ainda Cristo. Você vai colocar o nome dessas 5 pessoas e vai começar a orar e a criar pontes e conexões com essas pessoas. Convidar, sair, tomar um café, uma caminhada, academia, com o intuito de alcançar essas pessoas para o Senhor. Aí levar para a sua célula, sabe? Investir agora nessa semana do amigo. Então, o desafio, eu convido você, meu irmão, minha irmã. Então, nós vamos ter um momento agora de oração. Então, eu gostaria de saber, para já startar isso, quem aqui está nos visitando? Quem aqui está nos visitando pela primeira vez? Pode ficar de pé? Pode ficar de pé. Na galeria tem gente nos visitando? Ó, tem lá. E olha, ó, Léo e Lana, não posso convidar vocês para o dia do amigo, mas estão convidados. Aqui embaixo também. Vocês que estão de pé já são convidados. Os líderes de célula vão chegar aí perto de vocês, vão convidar, pegar o contato. Sejam muito bem-vindos. Vamos nos confraternizar. Dê um abraço aí nesse irmão, na sua irmã que está aí ao seu lado. Sejam todos bem-vindos nessa manhã. Pode cumprimentar aí na galeria também, meu irmão, minha irmã. Faça esse movimento no nome de Jesus. Vou pedir a comunicação já para projetar a mensagem, a apresentação. Que movimento bacana. Irmãos, semana passada começamos essa série de mensagens, Louco Amor. Sabe, nós vimos e fomos desafiados com o pastor Luiz Otávio nessa grande caminhada desse louco amor. E ele falou muito sobre o amor. E como o amor, ele nos leva e às vezes nos bota em condições de loucura, de falar. E olha, eu quero nessa manhã que você saia daqui não confundindo paixão com amor. Porque a paixão nos leva a loucuras também. Nos leva a loucuras, a rompantes. Mas paixão e amor são coisas completamente distintas. Então, o que seria um louco amor? Sabe, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos a revelação de um louco amor. De um amor que nos constrange, de um amor que mexe conosco, de um amor que chacoalha. E quando nós entendemos esse amor, quando nós compreendemos esse amor, nós fazemos coisas que, aos olhos daqueles que não conheceram a Cristo e o Evangelho, parecem loucuras também. Você pensa nessas ações que parecem loucuras. Uma igreja, lá nos Estados Unidos, há 18 anos, eles começaram um culto. Começaram um culto. E nesse culto eles tiveram uma visitação, uma presença marcante de Deus. E até hoje eles não terminaram o culto. O culto continua. 24 horas. É transmitido pela internet. Você olha lá de manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, 4 da tarde, termina uma equipe de louvor, está entrando outra, vem alguém pregar, gente do mundo inteiro passa lá, prega, ouve, qualquer hora do dia você chega lá, o culto está acontecendo. Aí você diz assim, nossa, que
expressão de amor, que coisa fantástica. Mas a Bíblia diz que não há nada novo embaixo do sol, que não há nada novo nessa terra, que Deus tem revelado esse amor e filhos e filhas têm despertado para esse amor há muito tempo nessa terra. Há muito tempo atrás, uma igreja começou a orar. Uma igreja lá na Morávia. Eles começaram a orar. E eles só foram parar aquela oração 100 anos depois. Você imagina isso? Um grupo de irmãos começou a orar e só parou mesmo 100 anos depois. 10 décadas depois. E quando você olha para aquilo que aconteceu com os morávios, é impressionante, mexe com a gente, Barça. Chacoalha a gente. Com certeza, a igreja morávia foi a comunidade de fé mais missionária, ou uma das mais, já existentes, desde a revelação do Santo Evangelho. Quando nós olhamos a história deles, aquilo que eles fizeram, nós falamos, olha, esse pessoal era loucamente apaixonado, loucamente eles amavam mesmo a Cristo e o Evangelho. O que pensar das reuniões daqueles meninos e meninas, daqueles homens e daquelas mulheres, orando a Deus e alguém chegar e falar no meio da oração, olha, existe um lugar, uma ilha lá na África que existe centenas, dezenas, milhares de pessoas que estão aprisionadas e são escravas. Elas serão vendidas como escravas e elas não têm a oportunidade de ouvir o Evangelho. E nesse momento de oração, eles orarem e falaram assim, nós vamos lá pregar. E alguns falaram assim, mas é loucura ir lá para a África. Você vai deixar sua vida, você vai deixar suas coisas. Você vai para lá, vai perder um grande tempo. E a pessoa que trouxe a notícia chegar e falar o seguinte, olha, mas tem um problema, não é só ir lá e voltar. Porque quem entra na ilha não sai mais. Porque quem entra na ilha se torna escravo. E aí você imagina no porto de Londres, uma igreja que está lá, olhando para os seus filhos, e os filhos olhando para essa igreja falando assim, olha, adeus, nós vamos cumprir o Santo Evangelho. É loucura? Nós vamos entrar numa ilha e nós vamos nos tornar escravos. Nós vamos nos fazer de escravos, para alcançar escravos. Sabe, quando nós olhamos para esse tema, isso mexe com a gente. Porque perceber o amor de Deus, ele mexe com a gente. Ele mexe e chacoalha a gente. Semana passada, o pastor Luiz Otávio aqui, ele nos mostrou uma porta. Sabe, uma porta que quando você atravessa, você não tem mais como voltar. Nós cremos, como Igreja Batista de Copacabana, nosso pastor, a nossa liderança, nós cremos que uma vez que o cristão é salvo, ele não perde a salvação. Isso é um entendimento teológico nosso. Não existe, porque nós não servimos a um Deus que tem problemas psicológicos, que uma hora está bem, outra hora está mal, sabe, que uma hora está feliz com a gente, aí quando a gente pisa na bola, ele vai lá e tira o nosso nome do livro da vida. Nós cremos que o livro da vida, quem escreve nele é o próprio Deus com a sua mão poderosa. E a tinta que crava lá o nosso nome é o sangue de Cristo Jesus. Então não tem como mudar a história que foi cravada na cruz do Calvário. Então, quando nós atravessamos essa linha do Evangelho que revela o amor de Deus, nós não temos mais como voltar atrás, nós nos lançamos. Quando você entende, você se lança. Então, o pastor Luiz Otávio nos mostrou isto. Nos mostrou lá em Mateus, capítulo 22, a partir do verso 27, que toda ordenança de Deus ela é resumida em 2 grandes mandamentos. O primeiro mandamento é: ame a Deus, ame ao Senhor, ame a Yahvé, com toda a tua força, de todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Ou seja, ame a Deus integralmente. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento é semelhante a este: ame o teu próximo como a ti mesmo.
Sem isso, não existe relacionamento com Deus e com o próximo. Então, o que baliza, o que regra o nosso relacionamento com Deus e com o próximo é amor. Não são ações, não são práticas, é amor. Nós vimos também que é necessário entrar por essa via, por esse transporte. Por quê? Porque Deus é amor. Nós vimos em 1 João capítulo 4, verso 8, que Deus, quando se apresenta, quando João apresenta a Deus, ele diz, Deus é amor. Ele poderia apresentar, Deus é poderoso, Deus é grandioso, tudo isso é verdade, mas ele diz, Deus é amor. Então nós aprendemos com isso que a essência de Deus é amor, que o amor vem dele, o amor está com ele. Vimos também que Deus, ele prova o amor, ele comprova, ele mostra porque ama. Sabe, nós temos vivido dias complicados nesse entendimento. Tati Bernardes, ela diz, olha, o combustível da vida é o amor. O problema é que nós estamos compostos adulterando esse combustível. E é verdade. É verdade. Sabe, o amor, ele se transformou nos nossos dias num sentimento, numa emoção. Influenciados pelo mundo helenista, pelo pensamento grego, nós confundimos hoje amor com sentimento. E aí é sentimento com quem eu gosto, com quem torce para o meu time, com quem fala a minha língua. Então, quando João escreve, sabe, o texto, o verso mais famoso da Bíblia, ele estava com isso em mente. Os seus ouvintes tinham um entendimento helenista sobre o amor. Porque quando ele escreve João 3,16, para mostrar o que é amor, ele diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele deu. Sabe, para o helenista, o amor era isso, era um sentimento. Mas para o semita, para o homem lá do Oriente Médio, para o árabe, para o palestino, amor é mais que um sentimento, amor é prova. Deus amou o mundo por quê? Ele diz por que Deus amou. Porque Ele deu. Então eu digo que te amo, o que eu fiz por você? O que eu faço por você? Amor não é um sentimento, amor é prova. Romanos 5, verso 8 diz que Deus prova o seu amor por nós, em Cristo Jesus, que nos amou quando ainda éramos pecadores. Sabe, Deus te amou, Deus me amou, sem esperar nada em troca. Nós éramos inimigos e Ele já nos amou. Então vimos isso. Vimos também que o amor é um relacionamento. Que o amor é um relacionamento com Deus. Sabe, amor é um dom. Você não tem, não é sentimento. Grave isso no seu coração, é dom. Nós temos que pedir. Nós temos que pedir esse dom para que Deus derrame esse dom sobre nós. É por isso que 1 Coríntios, capítulo 13, com certeza um dos maiores poemas sobre amor da história da humanidade, o pessoal da Rede Ponte, todos os outros têm que gravar isso, porque 1 Coríntios é um balizador para relacionamento, porque ele mostra o que o amor faz, o que o amor propõe, o que o amor nos leva a realizar. O amor enfrenta a injustiça, o amor se entrega. Por quê? Porque amor não é sentimento, é um dom. E sem amor não há relacionamento com Deus. Então, nós vimos isso. Então, diante disso tudo que nós vimos, chega um desafio diante de nós. Diante de um Deus que é santo, eu só posso oferecer o melhor. Sabe, eu não posso oferecer outra coisa. Eu não posso entregar outra coisa. Sabe, meus irmãos, existe uma fronteira que quando eu passo dessa fronteira, quando eu digo eu sou cristão, eu amo esse Deus acima de todas as coisas, eu amo Ele com todas as minhas forças, eu amo Ele com todo o meu entendimento, só uma coisa para entregar para Ele, o melhor. Sabe, só uma coisa para ofertar para Ele. Francis Chan, no livro que tem o mesmo tema dessa série de mensagens, em um capítulo ele diz o seguinte, olha, nós vivemos hoje uma cristandade, nós temos hoje diante de nós uma cristandade que entrega restos para um Deus que é santo.
E preste bem atenção que ele não diz resto como algo estragado. Ele diz resto como o que sobra. Ele diz resto como aquilo que não vai fazer falta, que não vai custar. Então ele diz, hoje nós caminhamos num relacionamento com Deus, ofertando a Ele, entregando para Ele o que nos sobra. É o tempo que nos sobra. São os recursos que nos sobram. É o dom que nos sobra. Sobrou, eu oferto. Agora, se for fazer falta, eu não oferto. Eu não vou dar o meu tempo se for fazer falta. Eu não vou dar o meu tempo se for tirar o meu lazer, se for tirar o meu descanso. Eu não vou dar. É o que sobra. E por que isso? Por quê? Porque nós não entendemos que nós estamos diante de um Deus santo. E quando eu estou diante de um Deus santo, eu tenho que dar o meu melhor. Porque se eu não der o meu melhor, eu posso ser rejeitado. A palavra do Senhor diz, nesse texto, Gênesis capítulo 4, verso 5. Uma história terrível. Terrível mesmo. Gênesis capítulo 4 é uma história triste. Triste. É a história de Caim e Abel. Sabe, lá em Gênesis capítulo 3, quando Deus falou para o nosso pai Adão, para a nossa mãe Eva, que por causa do pecado eles iriam morrer, porque o salário do pecado, como a Bíblia diz, é a morte. Deus falou para Adão, você vai experimentar a morte. E Adão experimenta a morte da pior maneira possível. Ele não experimenta a morte através de um acidente, uma doença, não. Ele experimenta a morte, ele vê o que é a realidade da morte. Até então ele não sabia o que era a morte. E ele vê da pior maneira possível, ele vê um assassinato. E um assassinato premeditado. E premeditado por um filho dele, contra um outro filho dele. E a Bíblia diz que Caim e Abel cresceram ofertando ao Senhor. Só que no verso 5 de Gênesis 4 diz que Deus rejeitou a oferta de Caim. Deus rejeitou a oferta de Caim por quê? Porque ela era pouca? Porque ela era muita? Não. Porque Deus rejeitou a Caim. Porque diante de um Deus santo eu tenho que dar o meu melhor, porque senão ele me rejeita. Ele rejeita, sabe, essas ações que nós achamos que estamos convencendo, fazendo de melhor para Deus, se o nosso coração não for transformado, se a nossa vida não for transformada, é obra em cima de obra. E a Bíblia diz que Deus rejeitou Caim. Sabe, é triste. Sabe, é triste olhar a ação de Caim, isso o deixou furioso. Mas não é só isso, quando eu não entendo a santidade de Deus e não lanço no melhor para Ele, o meu culto pode ser rejeitado. Sabe, em Isaías capítulo 29, meu irmão, minha irmã, abra a sua Bíblia, confira aí, em Isaías, nesse texto aí a partir do verso 13, o Senhor diz o seguinte, o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me presta é feita simplesmente de regras e ensinamento de homens. Sabe, Deus olhou para a nação de Israel e falou assim, vocês vivem me cultuando. Em cada dia festivo, em cada momento festivo, guardando o sábado, fazendo tudo isso. Mas vocês falam com a boca, vocês praticam com ações, mas o coração está longe. E Deus falou, eu não aceito o culto de vocês. Quando nós não entendemos que estamos diante de um Deus santo, e diante dele nós temos que dar o melhor, não o que sobra, nós podemos cair nesse problema terrível que é relatado no Sermão da Montanha por Jesus, em Mateus capítulo 7, a partir do verso 20. Abra sua Bíblia nesse texto, meu irmão, minha irmã. Um texto que o Senhor Jesus vai fazer um alerta, talvez no sermão mais famoso de Jesus de Nazaré. Mateus capítulo 7, a partir do verso 20. Diz assim, assim pelos seus frutos vocês serão reconhecidos, pois nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus,
mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Pois muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Uma ação, profetizar. Em teu nome não expulsamos demônio? Uma segunda ação, expulsar demônios. Em teu nome não realizamos milagres? Uma terceira ação. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim. Irmãos, quando Jesus escreve o Sermão da Montanha, começa no capítulo 5, termina no capítulo 7, Jesus, quando está chegando para a conclusão do Sermão da Montanha, antes da conclusão, ele fala sobre 3 práticas de destaque, de importância e de status para qualquer judeu daquela época. A primeira prática, profetizar. Eram as grandes autoridades que profetizavam. A segunda prática, expulsar demônios. Ter autoridade sobre os espíritos. Então, a primeira prática, profetizar os homens. A segunda prática, expulsar demônios. Então, a autoridade sobre os homens, a autoridade sobre o mundo espiritual. E a terceira prática, realizar milagres. Você imagina uma pessoa com essas 3 práticas em dia, profetizando, expulsando demônio e realizando milagres. Imagine como essas pessoas eram vistas. Imagine tanta gente querendo oferecer jantares, comemorações e estarem com essas pessoas. Só que Jesus diz: você pode estar vivendo assim e pode não estar me agradando. E tudo aquilo que você faz pode estar sendo rejeitado. Por que isso? Porque não é o fazer, é o ser. Tem nos faltado ser transformado por Deus. Sabe, menos patentes e mais toalha e bacias. Menos status e mais corações quebrantados. Menos glória e mais transformação aos pés do Senhor. Porque tudo só vai ter sentido se fizermos a partir do amor. E do amor por Deus. Do amor para com Ele, o amor que Ele derramou. O apóstolo Paulo, quando ele explica o que o amor é capaz de fazer, ele vai falar a partir do verso 1 de 1 Coríntios. Mesmo que você dê todos os seus bens, mesmo que você entregue o seu corpo para ser queimado, mesmo que você faça isso e aquilo, mesmo que você pegue a lua e traga para a terra, mesmo que você mexa no sol, mesmo que você faça tudo isso, ele vai encerrar com essa palavra no verso 3. Se não tiver amor, nada. Sabe o que é nada no grego? Sabe o que é nada no grego? É nada. Como é nada no Japão. Nada no grego é nada. Nada valerá. E você está falando assim: Roberto, mas como eu faço isso não vai valer de nada? É. Porque se não tiver amor, se for por vanglória, se for por vaidade, se for por achismo, não vai valer de nada. De nada. E isso conflita com a nossa época, com algo terrível na nossa época, com algo que mexe com todos nós. Tim Kiziar, ele vai falar que a nossa época, ela é desafiada por uma palavra e por um desejo que abate a todas as pessoas nesse mundo. É esse aí, ó. Nosso maior medo como indivíduos e como igreja não deveria ser o fracasso. Porque o fracasso hoje põe pavor em muita gente. E por que o fracasso nos põe pavor? Porque todos nós estamos desejando o quê? O sucesso. Nós não desejamos a glória de Deus. Nós desejamos sermos pessoas bem-sucedidas. E quando eu desejo ser uma pessoa bem-sucedida, eu posso ter um grande sucesso
com coisas que não têm valor nenhum para Deus. Eu posso ser uma pessoa com um sucesso astronômico e isso não ter valor para Deus. Eu posso chegar e falar: Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele fala: eu não te conheço, Roberto. Mas Deus, eu realizei isso. Não conheço. Então nós deveríamos ter muito mais medo do sucesso com coisas que não têm valor para Deus do que com o fracasso. Porque se nós olharmos para a vida de João Batista, nós vamos ver uma pessoa que teve uma vida de sucesso. A vida de João Batista foi uma vida de sucesso aos nossos olhos? Nós poderíamos falar muito bem que a vida de João Batista foi um fracasso. Mas você conhece algum Herodes? Você conhece Herodes? Você convive com Herodes? Tem algum amigo chamado de Herodes? Mas quantos João Batista você conhece? A vida de João Batista foi um sucesso aos olhos do Senhor. Para um Deus santo, sabe o que é o melhor para um Deus santo? Sabe o que é o melhor para um Deus santo? O melhor para um Deus santo não é fazer as coisas com perfeição. Tudo isso é bom, mas o melhor para um Deus santo, sabe o que é? É o tudo. E sabe o que é tudo? O tudo é tudo. Toda a vida, todo o entendimento, todo o coração. E aí, quando você olha para a vida de algumas pessoas, você vai perceber. Sabe, uma pessoa que teve um sucesso fantástico, que viveu uma vida fantástica, que surpreendeu, é esse homem. Logo depois de Gênesis capítulo 4, você imagina, mas meu Deus, se com a segunda geração isso já aconteceu, o que acontecerá? Não tem esperança para as próximas. Aí vem o capítulo 5 de Gênesis e traz algo surpreendente. A história de um homem. A história de um homem que viveu o tudo dele para Deus. Sabe, a história de um homem que a Bíblia não diz os grandes feitos, que a Bíblia não diz as grandes realizações, que a Bíblia não mostra, sabe, o quanto ele realizou nessa terra, mas a Bíblia diz uma coisa sobre ele. E é esta coisa que importa na sua e na minha vida, na vida dessa igreja. Uma coisa, a Bíblia diz desse homem algo que nem mesmo Jesus de Nazaré experimentou. Porque depois de Adão, depois do nosso pai Adão, todos experimentaram algo terrível, a morte. Até Jesus de Nazaré experimentou a morte. Mas duas pessoas nessa terra não experimentaram a morte. Uma foi, está aqui. E o que a Bíblia diz sobre Enoque? A Bíblia diz que ele foi um grande pregador. A Bíblia diz que ele foi um bilionário. A Bíblia diz que ele foi um executivo de sucesso. Não, a Bíblia diz algo, a única coisa que importa as pessoas dizerem sobre a gente. A Bíblia diz sobre Enoque. Enoque andou com Deus. Enoque foi pai de Matusalém, o homem que mais viveu nessa terra. Então a Bíblia poderia falar, ele tinha filhos que viviam muito. Ele construiu, ele realizou, mas não, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Então, o que é o nosso melhor é viver integralmente com Deus, de tal maneira que Deus nos tome para Ele. Sabe, eu fico imaginando que tipo de relacionamento foi esse, de um homem caminhar com Deus, e um dia Deus chegar e falar assim, eu quero esse homem comigo na eternidade. Mas Deus, a tua palavra diz que o salário do pecado é a morte, mas eu quero, ele não vai experimentar a morte. Isso é lindo. Para um Deus santo, o nosso melhor é tudo. E quando eu entendo isso, o meu culto, ele é aceito. Em Lucas capítulo 7, nós nos deparamos com uma história. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 7, especificamente no verso 47. Lucas 7, no verso 47. Você abriu? Achou?
Achou, meu irmão? Amém. Então vamos. Lucas 7, a partir do verso 47. Então a mulher, vendo que não conseguia ser percebida... Não, perdão, estou no 8 aqui. Estou no 8, calma aí. 7, 47. Portanto, eu lhes digo, os muitos pecados dela lhes foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. O que Jesus está falando? Jesus está contando para um homem o que aconteceu com uma mulher. Sabe, essa é a história daquele jantar, daquela refeição que um homem muito rico e muito poderoso ofereceu a Jesus. O nome dele era Simão. Não era Simão Pedro. Era um fariseu muito importante, com muita influência. E ele deu um jantar. Ele deu um jantar para o carpinteiro de Nazaré. E ele olhou para o carpinteiro de Nazaré e falou assim, esse camarada veio lá de Nazaré, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Vou dar um jantar para ele vai poder convidar os amigos, nunca fez isso na vida, nem sabe o que é caviar, ele vai comer, só ouve falar, agora ele vai comer aqui comigo. E Simão dá um jantar para Jesus, e Jesus está lá, e está todo mundo reunido, e a Bíblia diz algo fantástico, que de repente, sabe, uma mulher que a Bíblia não diz nada sobre ela, nem quem era o pai, nem quem era a mãe, não diz nem o nome dela. A Bíblia só tem uma informação biográfica sobre essa mulher. E qual é a informação biográfica? Uma mulher pecadora. Essa é a única informação biográfica. Qual era a informação biográfica sobre Simão? Um homem honesto, poderoso, um homem religioso, está sempre na sinagoga, dá o seu dízimo, um grande dízimo, faz e acontece, está dando um jantar até para o homem de Nazaré que não tem onde cair, nem o que comer, está fazendo um grande favor. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela entra naquele jantar. Ela não olha para Jesus, ela não tem coragem, sabe? Ela entende quem é Jesus de Nazaré. E ela tem uma reação, ela cai aos pés dele, ela começa a chorar sobre os seus pés, e com lágrimas e com os cabelos ela começa a enxugar, a lavar os pés de Jesus. Você imagina numa cultura semita, um escravo que tocava nos pés, ele não podia nem tocar nos outros escravos. Tinha um escravo que só ele podia tocar em pés. Aquela mulher se vê assim, diante de Jesus de Nazaré. Uma indigna, e ela o adora. Então, naquele momento, aquela cena que calou todo mundo, Simão pensa algo. Ele diz, se esse homem fosse mesmo profeta, como dizem por aí, ele iria saber que essa mulher é o quê? Uma pecadora. Aí Jesus ouve o som do coração dele e diz assim, Simão, eu vou te contar uma história. Existia um grande credor. E ele se encontrou com duas pessoas que o deviam. Uma devia, é isso mesmo, essa proporção, 500 milhões. E o outro devia a ele 500 reais. E ele se encontrou com esses dois devedores e ele perdoou a dívida de ambos. Eu te pergunto uma coisa, Simão. Quem vai amar mais o credor? Simão olhou e falou assim, é claro que teve a dívida maior. Aí está aqui o verso 47 que você acabou de ler. É a conclusão de Jesus. Então, Simão, é isso. Está vendo essa mulher? Sabe por que ela está fazendo tudo isso? Porque ela entende o tipo de perdão que ela precisa. Mas você não. Você me convidou para a sua casa, mas você não me saudou com um beijo. Era o que se fazia com qualquer autoridade. Qualquer autoridade. Você deveria saudar com um beijo. Jesus diz, você não me saudou com um beijo. Você não me abraçou. E essa mulher não para de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça como se fazem com os sacerdotes. Você não me reconhece como sacerdote. Mas essa mulher não para de derramar lágrimas. Sabe, Simão, sabe qual é a situação aqui?
é que você está aqui. Você é top. Você é grandão. Você é bambambam. Você é famoso. Você tem funcionário. Você é boss. Sabe, Simão? Essa mulher está aqui. Ela diante de mim, ela reconhece que é perdida, que é carente. Sabe o que muda no nosso relacionamento com Deus? O que transforma o nosso relacionamento com Deus? A nossa vivência com Deus não é aquilo que Ele nos dá. É aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Quando eu entendo o que Ele fez na cruz do Calvário, o meu relacionamento com Ele muda. Porque eu deixo de esperar Ele fazer, porque eu já sei que Ele já fez. Para um Deus que é santo, o melhor. Apocalipse 8, do verso 1 ao verso 5. Diz que práticas da igreja chegaram ao altar de Deus. Apocalipse 8 diz que o 7º selo foi aberto. E no momento que o 7º selo é aberto, algo chega no céu. As orações, as ofertas dos cristãos. Mas sabe como é dito? Diz, então no céu chegou, no incensário, as orações dos santos. Dos santos. Sabe, quando eu entendo que o melhor para Deus é tudo, eu entro no caminho da santificação a Deus, da separação. A minha vida foi separada, o que eu tenho, o que eu sou, tudo é para Ele. Então, meus irmãos, uma grande fronteira diante de um Deus que quer tudo, que tudo vem dele, tudo volta para Ele, como diz Romanos 11, verso 36, pois por Ele, para Ele e dele são todas as coisas, a Ele seja dada a glória para todos sempre. Amém. A grande fronteira diante do tudo, sabe o que é? Não é saber. Porque nós sabemos. Nós, como cristãos históricos, sabemos. Saber não é o nosso problema. Por quê? Você diz, crê que há um único Deus? Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Então, saber não é o nosso problema. Nós sabemos um monte de coisa que não devemos fazer, nós sabemos um monte de coisa que desagrada a Deus, então nós não temos problema em saber. O nosso problema está aqui, é isso que põe fronteira entre a gente, não é o saber, é o obedecer. Porque se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então, indo para o nosso texto base, Apocalipse capítulo 3. Jesus vai apresentar uma igreja, é a última igreja, das 7 igrejas que receberam carta. E ele vai constatar um problema na vida dessa igreja. Essa igreja, ela não era quente. Essa igreja não era fria. Essa igreja não era fervorosa, mas também não era perdidona. Essa igreja era morna. Ela era indiferente, era cinza, era opaco. A igreja de Laodiceia se transformou numa comunidade de gente morna. Agora, essa igreja tinha heresias? Não. Essa igreja sofria desse mal que foi relatado pelo pastor Frederic Dunn em 1903. Numa época que nem se tinha ainda conceituado a teologia a teologia da prosperidade. Em 1903, o pastor Frederic Dunn percebeu algo, e ele escreveu isso aí, ó. Não é a dúvida científica, o ateísmo ou o panteísmo que em nossos dias tem mais chance de extinguir a luz do Evangelho. É essa prosperidade orgulhosa, sensual, egoísta e arrogante de gente que vai à igreja, mas tem o coração vazio. É morno, não é quente. E aí, qual é o perigo de uma vida morna?
Uma vida morna traz esses perigos. O primeiro, pessoas mornas vão à igreja, mas não são igreja. Não tem ideia de pertencimento, essa não é a minha comunidade. Eu saio aqui, aquela porta está caindo, eu não ligo, não é minha. É igual a ideia do público, isso aqui é público, mas o que é público, gente? Eu saio de uma sala, a luz está acesa, eu não apago, isso não é meu. Tem funcionários, tem isso, tem aquilo. Sabe, pessoas mornas, elas servem do que lhes sobra. Elas dão aquilo que sobra. Elas dão o tempo que sobra. Elas dão os recursos que sobram, dão os dons que sobram. É o que sobra. Sobrou, eu dou. Sobrou, eu dou. Agora, se me custar muito, não, aí já é demais. Sabe, pessoas mornas, elas vivem o cristianismo como um hobby. O que é? Sabe, lembra lá do Orkut? Não lembra não se denuncie. Mas tinha lá, no Orkut, lá, qual o seu status religioso? E tudo. Aí tinha lá você bota assim, eu tenho um lado espiritual. É um hobby. O que é a igreja? É um hobby. O que é o cristianismo? É um hobby. Sabe, é um hobby. É um hobby como outro qualquer. Não é rompimento, não é se lançar, não é ir para o além, não é um hobby. Pessoas mornas adaptam o evangelho às suas vidas. Sabe, existem 4 evangelhos, escritos por 4 evangelistas. Mateus, Marcos e João. Uma pessoa morna, ela cria o 5º. Tipo uma caixinha de surpresa. Ela pega as partes da Bíblia e bota lá o que lhe interessa. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ela vai adaptando. Então, ela está lá, ela mete o pé, arrebenta tudo lá na alfândega, sabe, compra o que não deve, tudo mais lá em Boca Raton, em todos esses lugares, chega aí, ela vem, Deus abençoe que o fiscal, que na aduana ninguém me veja, Deus, está adaptando o evangelho, sabe, ela vive junto, aí você chega assim, por que você não casa? Não, mas eu vou perder a pensão. Ela adaptou o evangelho. Sabe, no trabalho, ninguém sabe que ele é cristão, ele adaptou o evangelho. Então, uma pessoa morna vive assim. Sabe, pessoas mornas não pregam o evangelho, pois suas vidas são as mesmas. Sabe por que elas não pregam? Sabe por que não prega para o vizinho, para os amigos? Porque ela não tem a mensagem mais poderosa que uma pessoa pode ter. E a mensagem mais poderosa não é saber isso ou saber aquilo, é ser transformado. É a mensagem do cego lá em João 9. Quando ele se encontra com aquelas pessoas, elas perguntam, quem fez isso? Ele não sabe. Como ele fez isso? Ele não sabe. Com que poder? Ele diz, eu não sei. Então, o que você sabe? Ele traz a mensagem mais poderosa para uma pessoa. Eu sei de uma coisa. Eu era cego e agora eu vejo. É isso que eu sei. Nós não pregamos porque nós não temos mais vidas transformadas. Como uma vida fica morna? Olhando para a igreja de Laodiceia, 3 coisas. Uma vida fica morna quando o amém está fora. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14. Mas comece a ler esse texto a partir do verso 20, de baixo para cima. A igreja de Laodiceia fez uma coisa. Nós usamos Apocalipse 3, capítulo 3, verso 20, para pessoas que não conhecem a Deus, para evangelizar. Falando, olha, em Apocalipse 3, verso 20, diz, Jesus dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, ouvir a minha voz, eu vou entrar, vou sentar com ele, vou ceiar com ele e ele comigo. Eu vou ter comunhão. E falamos isso para pessoas que não conhecem a Cristo. Mas esse texto é para uma igreja que colocou o amém para o lado de fora. A igreja de Laodiceia falou, nós queremos culto, nós queremos louvor, nós queremos palavra, mas nós não queremos uma coisa, Jesus, você aqui. O Senhor aqui não. E Jesus olha para essa igreja e diz, vocês me colocaram para o lado de fora. Quando eu começo a entrar nesse caminho de morte, quando eu boto Jesus para o lado de fora.
quando ele deixa de ser o centro, a razão. Sabe, uma pessoa, uma igreja, um povo fica morno quando ele põe Jesus para o lado de fora e ele entra no caminho da rebeldia. No verso 19 ele diz: olha, eu corrijo quem eu amo, e vocês não querem mais amor, e por não quererem amor não podem ter correção. Uma igreja se torna morna quando ela se torna autossuficiente. A igreja de Laodiceia fica na região que hoje é a Turquia. Uma das 7 igrejas. E essa igreja, ela absorveu a cidade de Laodiceia. Ao invés de transformar a cidade de Laodiceia, ela foi transformada. Laodiceia foi uma cidade sempre muito próspera, muito rica. 200 anos antes dessa carta ser escrita, teve um terremoto em Laodiceia. E destruiu toda a região, toda a antiga Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Todas as cidades necessitaram de ajuda do Império Romano para serem reconstruídas. Quando o Império falou assim: Laodiceia, nós vamos mandar dinheiro para vocês. Eles falaram assim: nós não precisamos. E eles falaram: sabe o que para Roma? Vocês querem dinheiro? Nós podemos emprestar para vocês e emprestarem para as outras cidades. Era uma cidade muito rica. Era uma cidade muito próspera. Tinha o melhor centro de medicina de toda a região, quiçá do Império. Eles tinham dito: aqui quem vem cego passa a enxergar. Eles tinham uma fábrica têxtil imensa, que distribuía para todo o Império. Então essa igreja, como a cidade, ficou soberba. Sabe, todas as 6 igrejas, todas, Éfeso, todas que recebem carta de Jesus, do capítulo 2 ao capítulo 3, todas têm problemas, tirando uma. Mas todas, mesmo com problemas, recebem um elogio. Laodiceia é a única igreja que não recebe elogio da parte do Senhor, porque ela auto se elogia. Você lê o texto, ela diz: você, Laodiceia, que diz: estou rico, não preciso de ninguém. Ela se tornou autossuficiente. Ela diz: eu não preciso de ninguém, eu não preciso do Evangelho. O que o Evangelho pode fazer por mim? Eu é que estou fazendo. Está vendo esse templo, tudo isso aqui, eu construí. Deus não dá uma ordem para Laodiceia. Deus dá um conselho. E é com ele que eu quero encerrar. Verso 18, Jesus nos mostra como entregar o tudo para um Deus que é santo. Esse é o caminho, o conselho que ele dá para a igreja de Laodiceia no verso 18. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado. Você diz que é rica. Eu quero te falar que você é pobre. Ele não diz só que ela é pobre. Ele diz: você é miserável. Você não tem ideia do seu estado. Então compre de mim ouro. E não qualquer ouro. Ouro refinado no fogo. Ouro que passou pelo fogo. Ou seja, riquezas que passaram pelo fogo dos céus. Aquilo que ninguém aqui nessa terra destrói. Aquilo que ninguém aqui acaba. Ele diz: você diz que tem as grifes, que as grandes grifes estão aí, que você se veste bem. Eu quero te falar que você não está fora da moda, não. Você está fora da vida. Porque o seu trapo, o que você veste é sujo. É com trabalho escravo. É com caos. O que você veste não é para cobrir a sua vergonha, é para ostentar a sua soberba. E isso te levou a perder a visão, Laodiceia. Então eu quero te dar um conselho. Compre de mim colírio. Compre. E é bem interessante que Deus vai falar para ele: compre, compre. Nós não temos como comprar isso. Mas Laodiceia achava que podia comprar tudo. O que funcionava lá para aquela igreja era: dinheiro não traz felicidade. A máxima era: dinheiro manda buscar. Era assim que eles viviam. Deus fala: então compra. Não tem como comprar.
O que tem é como aquela mulher de Lucas 7. Se prostrar e falar assim: Senhor, eu estou aqui porque eu te amo. Eu não estou aqui pelo que o Senhor vai fazer, eu estou aqui pelo que o Senhor já fez. Aquela mulher pecadora, ela não pede nada a Jesus. Mas diante de um Deus que é santo, ela só faz uma coisa. Ela se lança com tudo aquilo que ela tem e é, e o adora. Eu quero desafiar você. Eu quero convidar você. Eu não sei se você entrou numa caminhada morna. Mas essa série, ela foi pensada, ela foi trabalhada para nós darmos esse passo. E nos lançarmos em algo que é louco mesmo. O amor de Deus por nós é uma loucura. Sabe, o Evangelho espera sim uma resposta intensa, uma resposta séria, uma resposta comprometida. Tem muita gente que se lançou no reino das trevas. Muita gente mesmo. Entende a seriedade do que é servir no reino das trevas. E leva aquilo com seriedade. Mas tem muito cristão adaptando o Evangelho. Você foi chamado por alguém que tem ouro refinado pelo fogo, que tem roupas de santidade e tem colírio para te dar visão daquilo que é eterno, buscar aquilo que tem valor e viver aquilo que é propósito. Se você se encontra assim num caminho de mornidão, se você se encontra num caminho de fraqueza, se você quer mudar isso, eu quero orar por você. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé. Deus, nós estamos aqui nessa manhã, crendo, ó Deus, que o Senhor demonstrou mesmo um amor que nós nunca vimos nessa terra. Um amor que nos parece que é louco. Ó Deus, mas é o amor que nos transformou, que mudou as nossas vidas. Ó Deus, eu quero pedir que nessa manhã, esse amor venha nos incendiar. Ó Deus, esse amor venha mudar a nossa visão. Esse amor venha mudar as nossas práticas. Esse amor venha mudar o nosso falar. Venha mudar tudo mesmo em nossas vidas. Ó Deus, que as pessoas passem a falar, ó Deus, aquilo que elas falaram sobre Enoque. O que ele é, o que ele faz, eu não sei. Eu sei que ele anda com Deus. Eu sei que ela anda com Deus. Como que é a adoração? Eu não sei. Eu sei que ele se rende aos pés dele. O que ele faz no culto? Ele vai para uma campanha para buscar isso ou aquilo? Não, ele vai para adorar um Deus que é vivo, santo e imutável. Deus, nós queremos sair, ó Deus, da fronteira, desse lado da fronteira do saber, ó Deus, e passarmos para a fronteira do obedecer, para o lado do obedecer, e obedecer radicalmente, obedecer intensamente. Então venha sobre nós, ó Pai. Ó Deus, tem aqui, ó Deus, dezenas de pessoas falando: eu quero mais. Então nos dê mais, ó Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós vamos ouvir esse louvor, mas eu peço assim, 5 minutos. Não saiam, especialmente os membros da igreja. Nós vamos ter assembleia, eu preciso mesmo cantar agora um louvor. Mas você fique aqui, eu peço para você, por favor, tá bom? Tá?